essa nova série que nós começamos semana passada, você que talvez esteja conectado agora pela primeira vez, você pode voltar e assistir, não hoje, não agora, pode ser hoje, depois desse culto. Você pode voltar e assistir, que fica salvo. Olha uma bênção aqui, que esse culto, todos eles ficam salvos aqui no nosso canal. Se você está no Facebook, também você pode assistir. Eu não lembro, não sei, Nelson, fica salvo também no Facebook? Fica. O Nelson está dando um ok, que fica também salvo no Facebook. Você pode assistir também por lá. Tá bom? Então, vamos abrir a palavra de Deus. Semana passada, nós falamos da humanidade de Jesus. Da humanidade, nós falamos que Jesus tinha um corpo físico, um corpo humano. Ele nasceu, ele cresceu, ele aprendeu, ele teve sede, ele teve fome, ele também sentiu as emoções, sentiu a tristeza, ele chorou e finalmente ele morreu e ressuscitou. Hoje, pela graça de Deus, ele está nos céus, defendendo e intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado diante do Deus Pai. Ele fala assim lá diante de Deus Pai, quando o Nambera peca e o Nambera arrepende, Jesus ele chega diante do Pai e fala: Pai, Nambera pecou, mas ele arrependeu e perdoa ele, porque eu derramei o meu sangue na cruz em favor dele. Deus perdoa o pecado de Nambera. Deus, ele faz, aliás, Jesus, ele faz a mesma coisa conosco, com todos nós, não só comigo, mas com você também. Então, essa série que nós estamos falando, vimos semana passada a humanidade de Jesus. Hoje, nós vamos falar da divindade de Jesus. Hoje, nós não vamos ler muitos textos, porque semana passada eu tive que mostrar muitos textos que, na verdade, a intenção não é esgotar o tema, porque tem muito mais versículos que mostram a humanidade de Jesus. Mas hoje eu trouxe poucos versículos. Não é que não tem muitos que falam da divindade de Jesus. Mas eu trouxe pouco, porque para não demorarmos muito, né? Mas se você quiser aprender mais acerca desse tema, você pode comentar que você quer mais os versículos que falam a respeito da divindade de Jesus, tá bom? Ok, vamos abrir a Bíblia. Você está com a sua aí? Olha a minha aqui, ó. Está com a sua aí? Erga aí a sua. Eu não posso ver, mas Deus está vendo. Erga aí a sua. Se você tem a sua no celular, também pode acessar. O que interessa é que nós abramos a palavra de Deus. Porque quando você abre a palavra de Deus, não é mais homem quem está falando com você, mas é Deus diretamente falando com você. Isso não é maravilhoso? Com certeza é. Então abra a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Porque afinal nós vamos falar da divindade de Jesus. Então nós precisamos começar aqui no livro de João. João capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga lá nos comentários: eu amo a Bíblia. Escreva aí. E quem não achou, diga também: eu também. Mas vamos lá. Diz assim: no princípio. Eu preciso parar por aqui ainda. No princípio. Quando o escritor bíblico ele escreve no princípio, qual é esse princípio? Que princípio que ele está falando? Que princípio que João começa falando aqui? O princípio que ele pega para descrever, para falar do Filho de Deus, para falar de Jesus Cristo, não é que é o princípio, mas é até onde ele pode chegar. Ele tenta trazer isso. Você sabe que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas escrita nas palavras humanas. Então, ele usa no princípio. O princípio não tem princípio, porque Jesus sempre existiu. Ele não tem começo, ele não tem um fim, ele sempre existiu. Mas ele usa a linguagem humana, João, para descrever. Por isso ele fala no princípio, para que eu e você pudéssemos entender. Porque para nós tudo tem um princípio, para nós tudo tem o começo.
Mas para Deus não tem o começo. Deus sempre existiu. Isso foge da nossa compreensão. É claro, nós não conseguimos entender isso, porque nós fomos criados num determinado espaço geográfico, num período de tempo. Aí, para nós, tudo, para fazer sentido, tem que ter começo. Aí o João, escritor bíblico, ele vai falar no princípio. Agora, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uau, esse é muito maravilhoso. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui João, ele está descrevendo a pessoa, a divindade de Jesus Cristo. Porque ele usa no princípio um texto que nós vamos ler. Porque esse texto, quando nós logo abrimos a Bíblia, no começo, primeiro capítulo, primeiro versículo, nós deparamos, nesses 3 primeiros versículos, nós deparamos com as mesmas palavras que João ele usa aqui. Só que não era fácil para nós entendermos. Agora ele traz isso aqui, como se fosse, ele pegasse uma lupa e colocasse para que nós pudéssemos enxergar melhor e entender. Abra comigo no primeiro livro da Bíblia. Não foi o primeiro que foi escrito, mas o primeiro da colocação. Livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Vamos descobrir aqui o que a palavra de Deus está falando para nós essa noite. Lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Diz assim, no princípio, note que é a mesma palavra que João usou lá no capítulo 1 de João, versículo 1, que acabamos de ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui mostra que Deus, ele é criador. Ele é criador não só dos céus, mas da terra também. Aqui no verso 2 fala, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui nós detectamos o Deus Pai e o Espírito. Cadê Jesus Cristo? Vamos, versículo 3. Diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. E aí? Cadê Jesus Cristo? Cadê? Voltemos lá no livro de João. Deixa lá, capítulo 1, versículo 1. O que a Bíblia diz? No princípio era o verbo. Ah, meu irmão, agora sim. Agora nós vamos explicar o versículo 3. Aonde que encaixa, aonde que está ali Jesus nessa passagem. Vamos descobrir. A Bíblia diz que no princípio era o verbo. Agora, verso 3 fala, Deus disse, haja luz. Esse haja é um verbo. É verbo haver. Verbo é a palavra. Só que não é uma palavra como qualquer uma. É uma palavra em ação. Verbo é a palavra em ação. Aqui, a Bíblia diz o haja. Esse haja é Deus agindo. Isso é maravilhoso. É aqui que nós descobrimos o Deus Filho, Jesus Cristo. Ele está aqui nesse haja. Ele que está agindo. Ele que está criando. O que é verbo? Verbo é uma palavra. Palavra em ação. Aqui nós encontramos haja luz. Diz, ele criou. Ele criou. Ele é Deus. João vai usar isso. Tanto é que nós vimos aqui esse verbo aqui, haja, verbo haver. E ele vai usar isso. No princípio era verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Voltemos lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1. Agora vamos ler, colocando o nome dele. É como se dissesse assim, no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Deu para entender agora? Maravilha. Agora deu para entender. Ele é Deus. Ele esteve desde o princípio da criação de todas as coisas. Ele que criou tudo que existiu. Ele que trouxe a existência. Ele que criou céu, terra, mar.
todas as galáxias das estrelas, Ele que criou a lua, Ele que criou o sol, Ele que criou eu e você, Ele que criou tudo que está à volta de nós. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é Jesus quem servimos, a quem nós servimos. Ele é o Criador. Agora, interessante, nesse mesmo livro de João, capítulo 8, abra aí comigo a sua Bíblia, abra, vamos acompanhar no livro de João, capítulo 8, versículo 58. Interessante que Jesus, ele estava tendo um debate com os fariseus. Eles estavam debatendo ali e eles fizeram uma pergunta para ele. Verso 58 do livro de João, capítulo 8, verso 58, diz assim: respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma coisa? Com certeza. Livro de Êxodo. Vamos no segundo livro da Bíblia. O que diz no segundo livro da Bíblia? Êxodo. Abre aqui. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Vamos descobrir o que Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14 nos diz. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, ó Deus, aliás, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi. Verso 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Verso continua dizendo, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Antes que Abraão existisse, eu sou. Diz Jesus Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Talvez, se você está lendo a palavra de Deus ali, dá a impressão que Jesus, ele errou a colocação de verbo ali, o tempo verbal. Não, ele não errou. Porque você está diante de um Deus eterno. Você está diante de um Deus criador. Você está diante de um eu sou, que criou todas as coisas. Que criou todas as coisas, incluindo a nós. Ele é Deus, 100% Deus. Semana passada nós falamos da humanidade dele. Ele é 100% homem e também 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Esse é o nosso Deus. Mas isso não acabou. Nós temos bastante coisa que mostram na palavra de Deus, bastante prova que Jesus é Deus. Bastante provas. Mas como eu disse, eu só peguei pouquinho versículos. Não significa que não tem muito. Tem muitos mesmo, que falam da divindade de Jesus Cristo. Vamos continuar. Livro de João, capítulo 9. Volte lá no Novo Testamento. João, capítulo 9. Vamos abrir. Versículo 38. Nota uma coisa aqui. Se ele não fosse Deus, isto jamais ele faria. Nota essa cena que aconteceu aqui. João capítulo 9, versículo 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Se ele não fosse Deus, jamais ele aceitaria a adoração. Se Jesus não fosse Deus, não aceitaria a adoração. Porque quem deve ser adorado, quem merece a adoração, é o único, exclusivo, nosso Deus. E ele é Deus. Por isso ele aceitou. Tem muitos textos na Bíblia que mostram onde as pessoas adoram a Jesus. Você lembra quando ele era um recém-nascido? Os sábios do Oriente levaram os presentes. Ele ainda
recém-nascido. E eles colocaram os presentes e o adoraram. O adoraram porque ele é Deus. Agora, se ele não fosse Deus, ele não aceitaria a adoração. Ele aceitou a adoração porque ele é Deus. Quero te mostrar mais uma coisa. Aqui, livro de Lucas, capítulo 24. Vamos abrir no livro de Lucas, volta um pouquinho para trás. Um pouquinho só. Lucas, capítulo 24. Abre aí, versículo 51 a 52. 51, 52. Diz assim: aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Amém, amém, amém. Os discípulos adoraram ele. Lembra na cena quando ele ressuscitou da morte? E ele então encontra com seus discípulos, estava sendo retirado para os céus. Os discípulos o adoraram. Esses discípulos, eles não eram pagãos. Eles não adoravam vários deuses. Eles eram judeus. Eles sabiam que a adoração pertencia ao único Deus. Mas eles o adoraram. Porque eles sabiam que ele era Deus. Ele era Deus Emanuel, Deus conosco. Deus na forma humana veio entre as suas criaturas e se manifestou no meio das suas criaturas. Agora ele anda em carne humana. O único em carne humana que não pecou. O único em carne humana. Agora, se ele não fosse Deus, ele jamais aceitaria. Sabe por quê? Eu quero te mostrar. Vem comigo. Livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Abre no livro do Apocalipse. Vou te mostrar uma coisa. Se ele não fosse Deus, ele não teria aceitado a adoração. Livro do Apocalipse, capítulo 22. É o último capítulo também desse livro. O último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Abra aí que nós vamos ver uma coisa que eu quero te mostrar. Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler os versos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Qual era a intenção de João? É curvar e adorar o anjo que mostrou essas coisas para ele. Mas agora veja a resposta do anjo para João. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora quem? A Deus. Adora Deus, porque ele era anjo. Ele não poderia ser adorado, ele era criatura como nós. Agora você vê. Se Jesus não fosse Deus, ele não aceitaria a adoração. Mas porque ele é Deus, por isso aceitou a adoração. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Sabe, Deus é tão maravilhoso que ele veio na carne humana. Se infiltrou entre nós. Ele andou aqui na terra para que ele pudesse nos entender. Ele se identifica conosco, como nós vimos na semana passada. Ele se identifica conosco, ele nos entende. Esse é o nosso Deus a quem servimos. Tem muitos textos. Tem texto em que ele perdoou os pecados. Se ele não fosse Deus, ele não poderia perdoar pecado. Porque quem perdoa pecado é o único e infalível Deus. Mas porque ele é Deus, porque ele é infalível Deus, Emanuel, por isso ele perdoava os pecados. Ele é Deus. Agora, o último texto que eu quero ler com você essa noite está no livro de João, capítulo 1, versículo 18. Volta lá no livro de João, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Como assim? Ninguém jamais viu a Deus.
Como assim ninguém jamais viu a Deus? Como assim? Abraão não viu a Deus? Moisés não viu a Deus? Jacó não lutou com Deus? Como que ninguém jamais viu a Deus? Prossiga a leitura comigo. Versículo 8, capítulo 1. Versículo, 18. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e quem o revelou. Uau! Isso é bonito, isso é maravilhoso. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, não diz o Filho unigênito aqui, diz o Deus unigênito, e quem o revelou. Jesus Cristo é quem revelou a Deus o Pai. Sabe de uma coisa? Moisés não viu Deus o Pai. O Deus que Moisés viu é Jesus Cristo. O Deus que Abraão viu. Lembra dessa cena? Abraão estava sentado na tenda e era o dia, o horário mais quente do dia, e aparecem 3 homens. Entre eles estava Deus, o Emanuel, Jesus Cristo. Abraão viu essa cena, ele preparou um almoço para eles. Lembra que em seguida os 2 anjos seguiram para destruir cidades de Sodoma e Gomorra. Jacó lutou com Deus, que Deus não é Deus o Pai, é Deus Filho. Quando você vê ao longo da Bíblia, Deus se revelou, Deus falando no monte que estava estremecendo. Era Jesus Cristo, era o Deus Filho. Era o Deus Filho. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Esse é o nosso Deus. Por que é tão importante para nós, criaturas humanas, que Jesus fosse Deus 100%? Porque se Ele não fosse Deus 100%, eu e você estávamos perdidos. Estávamos perdidos, condenados à morte para sempre. Porque ninguém jamais poderia pagar o preço dos nossos pecados. Eu gosto muito do livro da escritora norte-americana Ellen White, a história da redenção. É um dos favoritos meu. História da redenção, que a serva do Senhor, Deus, Ele revelou para ela no início como que tudo começou, como que o pecado começou nos céus, como que o diabo foi expulso para a terra e como que tudo desenrolou aqui. Diz ela que quando o ser humano pecou, os céus ficou em silêncio. O céu ficou em silêncio. Era uma tristeza. Agora o ser humano pecou. Agora, escuta o que eu vou te falar. Ela falou que quando Deus ele revelou para os anjos como Cristo iria sofrer, e eles viram essa cena, eles não conseguiram aguentar. Os anjos vieram até onde Deus e pedir para eles virem e morrer em nosso lugar. Jesus gentilmente levanta e diz para os anjos: mesmo que eu permitisse que vocês fossem para a terra, meu Pai permitisse, mesmo que vocês morressem, o sangue de vocês derramasse e fizesse um oceano de sangue, não poderiam redimir o ser humano. Por quê? Porque eles eram criaturas. Eles são criaturas. Criatura não poderia morrer em favor do ser humano. Tinha que ser o próprio Criador. Jesus, Deus, se ofereceu para pagar a nossa dívida, que era impagável. A nossa dívida era impagável, mas Ele pagou as nossas dívidas. Você está vendo por que é importante Jesus ser Deus 100%? Deus? Está vendo que essa série que nós estamos falando é uma série que uma coisa vai ligando a outra. Nós falamos da humanidade de Jesus. Ele precisava
vir e nascer na carne, para que Ele pudesse nos entender, para que Ele pudesse ser o segundo Adão, para que Ele pudesse nos representar diante de Deus. E se Ele não fosse 100% Deus, Ele não poderia pagar a nossa dívida, que era impagável. Você está entendendo? Quem está me entendendo? Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Esse é o nosso Deus que nos ama tanto. Por isso que você tem que encarar a palavra de Jesus como mandamento. Quando Ele diz, amem uns aos outros, Ele não está sugerindo, Ele não está falando, filho, deixa eu te dar uma sugestão aqui. Você poderia amar mais? Isso seria bom para você. Não, não é uma sugestão, é um mandamento. É um mandamento. Quando Ele diz que nós precisamos amar uns aos outros, é um mandamento. Quando Ele diz, se alguém bater na sua face, vira ao outro lado, Ele está falando. Quando Ele diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminhe 2. Não são sugestões, são mandamentos. Porque Ele é Deus, o mesmo Deus que deu os 10 mandamentos para Moisés, que nós temos hoje no livro de Êxodo, capítulo 20. É o mesmo Deus que veio em carne humana, andou, pisou sobre a terra, andou entre nós. Você tem que encarar a palavra dele como mandamento. Ele está mandando para nós. Você pode ficar de pé? Onde você está? Por favor, pode ficar de pé? Posso orar com você? Vamos orar então. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, nós não entendemos esse mistério. Tem tantas coisas que nós não entendemos na Tua Palavra, mas obrigado, Deus, por nos revelar cada dia mais a Tua Palavra. Obrigado por pagar as nossas dívidas que eram impagáveis. Oh Deus, obrigado por essa pessoa que está orando agora de pé na casa dela. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Que essa noite essa pessoa possa dormir com a certeza de que Jesus Cristo está à destra do Pai, intercedendo por ela, por mim. Que esse Jesus Cristo que nós servimos, Ele é 100% homem e 100% Deus. Obrigado, Deus. Nos dê uma boa noite. É que nós pedimos. No nome daquele que nos ama para sempre, Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Ele sempre esteja com você. Assim como Ele esteve com Moisés, com Abraão, com os patriarcas. Que Ele esteja com você todos os dias. Como diz na palavra dele. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Ele possa estar conosco todos os dias. Tenha uma boa noite. Deus te abençoe.